Em Brasília, o Congresso Nacional deve instalar a primeira comissão mista para analisar a medida provisória sobre a reestruturação dos 37 ministérios do governo Lula. A gente vai até a capital federal com a repórter Catiúcia Sotomayor. Catiúcia, será que essa comissão mista seria a primeira trégua entre Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, hein? Olha, Thiago, pelo menos é uma tentativa, um teste para a articulação dos interesses do governo em uma Câmara sem base de apoio consolidada. A instalação dessa primeira comissão mista, marcada para amanhã, que vai analisar então a MP sobre a reestruturação dos 37 ministérios do governo Lula, está na agenda do Senado como uma reunião semipresencial, primeiro para a eleição do presidente e do vice-presidente do colegiado. Desde a pandemia, a gente tem contado aqui, para facilitar os trabalhos, as MPs estão sendo votadas diretamente nos plenários da Câmara e do Senado. A ideia agora é dar uma pausa no impasse entre os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, sobre o rito de tramitação das medidas provisórias, votando pelo menos 4 MPs nesse sistema que é defendido por Pacheco e é previsto na Constituição e que estabelece um grupo de metade de senadores e metade de deputados decidindo juntos. O presidente da Câmara defende a proporcionalidade, aumentando para pelo menos 3 o número de deputados em relação a cada senador, já que, segundo Lira, na atual configuração do Congresso Nacional, um senador corresponderia a 6 deputados e meio. Entre as MPs que podem ser votadas ainda no modelo atual estão a MP do Bolsa Família e também a do Minha Casa Minha Vida. Você falou em pausa, mas pausa mesmo acho que os parlamentares que vão dar no trabalho nessa semana, né? Porque eles normalmente trabalham terça, quarta e quinta. Segunda e sexta eles estão nas bases, no fim de semana também. Mas como é que vai ser essa semana com feriado, hein? Pois é. Terça e quarta-feira, as sessões poderão ser remotas e na quinta-feira não haverá expediente. Essa semana também haverá uma audiência pública com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, no grupo de trabalho da reforma tributária. O encontro está previsto para amanhã, com o objetivo de discutir os impactos na economia brasileira. Mas os temas devem ficar por aí, porque outra pauta em destaque no Congresso, mas aí é só para depois dessa folga, na Semana Santa, é a nova regra fiscal que vai substituir o teto de gastos e o que o governo acredita que será aprovada em regime de urgência no Congresso até junho. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a equipe econômica devem trabalhar nesse feriado de Semana Santa para finalizar o projeto de lei complementar do arcabouço, que se propõe a zerar o déficit primário em 2024, ou seja, zerar o saldo anual entre as receitas e despesas do governo antes do pagamento dos juros da dívida pública. O objetivo, a gente também já falou aqui, é fechar 2023 com um déficit de 0,5% do PIB e ainda passar a um superávit de 1% do PIB em 2026, o último ano do governo Lula, com uma variação tolerável de até 0,25 ponto percentual para mais ou para menos. E segundo Haddad, isso sem aumentar nem criar tributos, mas taxando setores beneficiados com desonerações, como sites de apostas esportivas. Bem, é isso, vai ser uma semana bem pouco movimentada. Temas importantes que vão ficar só para depois da Páscoa. Catiúcia Sotomayor de Brasília. Até mais tarde, mais um giro com os nossos comentaristas. Agora começando por você, Amanda Klein. Será que Arthur Lira e Rodrigo Pacheco vão ter essa trégua finalmente ou não? O problema não está resolvido, o dilema continua, Thiago, mas é uma trégua temporária, como você disse, e o Arthur Lira sofreu alguns reveses na semana passada que vale a pena comentar. Primeiro, ele ficou muito exposto depois que ele lutou para aumentar o poder da Câmara dos Deputados ou manter ao longo da pandemia. As MPs chegavam na Câmara dos Deputados, eram analisadas ali, as comissões mistas foram extintas ou suspensas temporariamente, justamente por essa questão de contato. As medidas provisórias chegavam, Arthur Lira nomeava um relator, aquilo ficava tramitando durante quase todo o tempo na Câmara e faltando 1-2 semanas para caducarem, eram aprovadas na Câmara e enviadas para o Senado. E os senadores, legitimamente, reclamavam do pouco tempo para analisar matérias importantes. Quando passou o pior momento da pandemia, o contato voltou à normalidade. O que você fez? Reinstituiu as comissões mistas. Assim, era a vontade do presidente do Congresso. Isso está no texto constitucional, não depende de desejo de um ou outro presidente. Está previsto na Constituição de 1988 a formação dessas comissões mistas. Só que aí o Lira começou a argumentar que então você deveria ter uma proporcionalidade. Como você tem 81 senadores, 513 deputados, você deveria ter, em vez de 12 deputados e 12
12 senadores, equivalência nas duas casas, 12 senadores e 3 vezes mais deputados presentes nas comissões mistas. Os senadores falaram, de jeito nenhum. Você tem outras comissões em que você tem a equivalência entre deputados e senadores e tem algumas, como por exemplo a comissão mista de orçamento, que aí você tem um número maior de deputados do que de senadores. Mas o Lira quis mudar a regra do jogo com o jogo em andamento. Pensou em aprovar uma PEC para extinguir as comissões mistas ou para mudar a equivalência, a proporção de deputados e senadores. Isso tudo ficou muito mal parado, porque ficou explícito que a Câmara estava avançando sobre algumas prerrogativas e queria mais poder e não estava amparada pelo texto constitucional. Aí o negócio ficou feio. A segunda derrota para o Lira na semana passada foi o anúncio daquele bloco parlamentar que reúne 142 deputados de partidos do centro do espectro político, como PSD, MDB e aí o Republicanos, que era uma grande derrota para o Lira, porque antes ele formava um bloco, formaram porque apoiaram o ex-presidente Bolsonaro na eleição, que era aquela coalizão formada por PP, PL e Republicanos. E agora o Republicanos está nesse outro bloco de centro, com Podemos e alguns outros partidos. Eles somam 142 deputados. O Lira só ficou sabendo da formação desse bloco às vésperas de ser anunciado e agora ele corre para formar um outro bloco parlamentar com outros partidos para tentar superar esses 142 deputados. E por que esses blocos são importantes? Porque os maiores blocos, eles detêm o poder, por exemplo, de nomear os deputados que vão participar das comissões mistas, de outras comissões, e isso sem passar necessariamente pelo crivo do Lira. Ou seja, essas últimas derrotas na Câmara o deixaram um pouco mais exposto, mais fragilizado. É pouca coisa, né, gente? Porque a gente sabe que o Arthur Lira é muito inteligente, ele dá a volta por cima rapidamente. Mas o ponto não parece que caminha para um desfecho muito razoável essa tramitação das medidas provisórias. Isso está muito mal parado, pode acabar parando no Supremo e isso respinga principalmente no governo Lula, porque ele vê as suas medidas provisórias demorarem mais tempo para ser aprovadas e com risco de caducarem e tem ali um melindre, uma rusga entre os presidentes das duas casas que não interessa a ninguém, porque obviamente isso desacelera a tramitação de uma série de matérias importantes. Dávila, é claro que Câmara e Senado precisam trabalhar em harmonia, mas as reclamações são pertinentes, os esquemas precisam ser revistos, como esse de mais tempo para o Senado analisar as MPs e também por parte dos deputados, maior participação nas comissões mistas? Olha, Adriana, isso mostra o que acontece quando o Brasil cria regras provisórias. Isso aí foi uma regra provisória criada no tempo da pandemia para dar celeridade quando os deputados e os senadores não podiam se encontrar, não podia ter sessão presencial, tá certo? Aí cria-se uma regra provisória para um momento de pandemia. Agora que voltamos à normalidade, o que nós temos de fazer é cumprir a Constituição. E eis o exemplo do presidente da Câmara não querendo cumprir a Constituição. É um total absurdo. Essas coisas que eu falo, o Brasil às vezes parece uma república de banana. Não é possível você ter uma Constituição clara, dizendo que é preciso ter essa comissão mista, que é o número igual de senadores e deputados, e está lá o presidente da Câmara querendo questionar uma decisão que não é dele, é da Constituição brasileira. E criar uma celeuma política em torno disso que pode terminar no Supremo Tribunal Federal, que é simplesmente fazer valer a regra constitucional. Então nós perdemos tempo com coisas que não deveriam nem estar no noticiário, porque é óbvio, a vida voltou ao normal, voltamos à regra constitucional antiga. Então, você vê que é uma disputa de poder por controle do Congresso Nacional. E aí o que acontece é, toda vez que alguém tem esse surto de concentração de poder, esse autoritarismo, você cria, evidentemente, uma força oposta a isso. E foi o que aconteceu. Bloco de partidos, aí liderado pelo MDB, PSD, Podemos, tal, criaram ali uma bancada, que é a divisão do centrão. Então, praticamente o que está acontecendo é a divisão do centrão. E isso é bom. É bom porque vai tirar o poder de manobra do presidente da Câmara de praticamente ditar o ritmo das votações. Isso vai equilibrar mais o jogo. Segundo ponto importante foi sim a reação de Rodrigo Pacheco nesse sentido, que está querendo fazer cumprir a Constituição e não ceder a regras que não estão na Constituição, que Arthur Lira quer, por exemplo, aumentar o número de deputados mais do que de senadores. Isso não está na Constituição.
Isso é atalho. O Brasil precisa respeitar as leis. É isso que vai dar previsibilidade e confiança nas instituições. Parte do que todos nós ficamos apreensivos nesse país é porque a regra não é cumprida, é porque há mudança de entendimento da regra. E não só aí no caso do Congresso Nacional, mas também do Supremo. O Supremo hoje se interpreta que, por exemplo, um imposto a ser pago agora era ilegal no passado, agora é legal, torna-se retroativo. Isso é um absurdo. Como é que nós vamos dar segurança jurídica, previsibilidade? Está na hora dos poderes da República respeitarem a Constituição, parar de criar celeuma de disputa de poder, porque isso só enfraquece as instituições, atrapalha o andamento da economia brasileira, principalmente a volta da confiança para gerar renda e emprego. É isso que o brasileiro quer. Se perguntar, brasileiro aí na Vila Paulista, né, Adriana? O que as pessoas querem? Renda, emprego e investimento. É isso que o Brasil precisa. Mas para ter isso, nós precisamos estabilidade das regras, previsibilidade. E, infelizmente, o presidente da Câmara não está comprometido em trazer essa estabilidade que o Brasil busca, criando celeuma em torno de uma questão que é nítida, clara e evidente na Constituição brasileira.